Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal ele tem o intuito de estudar a palavra de Deus através da escola bíblica dominical, das classes dos adultos e dos jovens das revistas da CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre, na classe dos jovens, a supremacia das Escrituras. Estamos estudando aí a infalível palavra de Deus, poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar mais uma lição, que é a lição de número 8, que vai ser estudada em classe no dia 20 de fevereiro de 2022. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal e desejar inscrever-se, nos ajude aí, fazendo a sua inscrição, acionando o sininho das notificações, também deixando o like aí no final do vídeo, Se você gostar do vídeo, logicamente, e também compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, que isso me ajuda bastante. E hoje nós vamos estudar então a lição de número 8, que tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática da nossa lição de hoje: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmada nos Evangelhos. A leitura bíblica em classe está contida em 2 livros da Bíblia, um no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, e o outro no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. A Bíblia diz, Deuteronômio 6 e 8, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lucas capítulo 1, versículo 1, E tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Versículo 3, Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Versículo 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então esta é a leitura bíblica em classe, da qual se fundamenta a lição. A estrutura da lição, ela está estruturada em 3 pontos, O Pentateuco, a lei de Deus. O segundo ponto, os evangelhos, a mensagem de Cristo. E também um terceiro ponto, que é uma mensagem transformadora. Então nós vamos aprender nesta lição que a lei e os evangelhos, elas revelam o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Senhor Jesus é o tema de toda a Escritura. Toda a Escritura gira em torno do tema Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o centro das Escrituras. Então nós vamos iniciar aqui no ponto de número 1, o Pentateuco, a lei de Deus. Subtópico 1, os 5 livros da lei. Então a palavra Pentateuco vem de penta,
que é 5, e teuros, que significa volume, livro, né? Então, juntando as duas palavras, é uma palavra grega, então ela vem a significar 5 volumes. Então, penta, 5, teuros, volume, Pentateuco, 5 volumes. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a palavra Pentateuco, ela significa 5 volumes. Então, esses volumes são determinados, né, ou denominados pelos judeus de Torá. Torá é a lei, né? Torá em hebraico significa lei. Então, a Torá no sentido de instrução, ensino, direção, tá? Então, a totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas sagradas como lei, né? Somente lei, lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. Então, essas denominações, né? Todas são para mostrar uma só coisa: a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei do Senhor, né? Que são os 5 livros da lei. Então, os judeus classificam esta parte da Bíblia como lei. Nós cristãos também temos esta parte da Bíblia como lei. Então, os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O ponto 2, a grandeza da lei. Então, a grandeza da lei. A lei de Deus, né? Lei de Moisés, lei do Senhor, é uma só lei. Tá? Não são 3 leis, é uma só lei. Porém, ela tem alguns aspectos, né, que os estudiosos dividem em 3 aspectos. Primeiro, aspectos morais, né, que possuem validade permanente e para todos os povos. Primeira coisa, aspecto moral, ela serve para todos os povos, não serve só para os judeus, ok? Exemplo, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, e assim por diante, né? É a lei no aspecto moral da lei. Um segundo aspecto é o cerimonial, né? Que trata da liturgia religiosa de Israel. Aí já é para Israel. Esse aspecto da lei, ele é para Israel. Os outros povos não precisam guardar estes aspectos. Haja vista o concílio apostólico em Atos capítulo 15, onde você vê que foi tratado sobre o assunto dos gentios guardarem os costumes judaicos, e foi decidido pelos judeus que isso não era necessário. E um terceiro aspecto é o aspecto civil, né? Que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Então, o aspecto civil, ele tem algo também a nos ensinar, né? Algo a nos ensinar também, mas é mais propriamente para os judeus, para legislar, né, criar leis para que os judeus eles vivessem em comunidade, ok? Então a lei, ela tem esses 3 aspectos. Voltando a dizer que não são 3 leis, é a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei do Senhor, porém com 3 aspectos: aspecto moral, aspecto cerimonial e aspecto civil, ok? Então esse ponto 2 vai falar sobre isso. No subtópico 3, a lei e a fé cristã. Então a lei era transitória, né? Segundo Hebreus capítulo 10, nós vemos que a lei era transitória. Então ela foi usada, né, como um aio, como um tutor. Nós vamos ver isso. Hebreus capítulo 10 diz: e tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ou seja, a lei, ela apontava para algo maior.
Então ela era transitória, apontava para algo que viria, e se ela apontava para algo que viria, então ela teria que deixar de ser observada em alguns aspectos, logicamente, como nós já vimos, mas ela era transitória. Então, ela toda, o que a lei fazia? Ela apontava o pecado. A lei, ela apontava o pecado. Se você ler, né, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, você vai ver que a lei, ela só servia para apontar o pecado. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz, né? Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ou seja, aqui já mostra a transitoriedade da lei também. Tá? Então ela serve, né? Servia para apontar o pecado, mas ela não conseguia tirar o pecado do ser humano. Foi com o advindo da graça, da obra salvadora de Cristo, que isso foi possível. Mas a lei não tira o pecado de ninguém. Tá? Então, por quê? Porque ninguém pode ser salvo pela lei. No próprio capítulo 3 de Gálatas, versículo 16, né? No capítulo 2, melhor dizendo, versículo 16, vai dizer isso, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então a lei, ela não salva. Por quê? Porque a salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus. Então o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto? O Pentateuco, a lei de Deus. Primeiro, que são os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A grandeza da lei, nós vimos os aspectos da lei, aspecto moral, aspecto cerimonial e aspecto civil. E depois nós vimos aqui uma relação entre a lei e a fé cristã. A lei aponta o pecado, a lei era transitória, a fé em Cristo é permanente e a fé em Cristo nos leva a adentrar e receber os benefícios do plano da salvação. Se você tem alguma pergunta nesse ponto, algum acréscimo, que você possa interagir, deixando aqui nos comentários, para nós interagirmos com você. Então vamos para o ponto de número 2, que diz os evangelhos, a mensagem de Cristo. Então o conceito de evangelho, do grego evangelion, significa, bem em linhas gerais, boas novas. É a definição que nós mais usamos, né, no meio evangélico. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Né? A Bíblia fala de 5 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, ou melhor, 4 evangelistas, perdão, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles são chamados de evangelistas porque eles escreveram os evangelhos, né? E também, dentre esses 4 evangelhos, nós temos 3 evangelhos sinóticos, que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, e João, que trata mais, que tem as suas particularidades próprias. Os evangelhos sinóticos, nós estamos estudando isso na classe dos jovens, né? Tem uma playlist aqui no canal da classe dos jovens. Se você quiser acessar, tem esse assunto lá sobre o evangelho de João. Estamos estudando o evangelho de João. Então, os sinóticos, eles frisam mais o ministério de Jesus na Galileia, e o evangelho de João, ele dá ênfase, né, mais ao ministério de Jesus na Judéia, ok? Então esse foi o primeiro subponto aí desse ponto.
Segundo, a mensagem do reino de Deus. Então, quando Jesus começou o seu ministério, a Bíblia diz que ele começou a pregar, né? E a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa pregação de Jesus, ela anuncia a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus. A mensagem, na verdade, a meu ver, a mensagem original do Evangelho. Anunciar a chegada do reino de Deus. O arrependimento das obras mortas, a conversão em Cristo, a salvação, o reino de Deus em si, o domínio de Deus sobre o mundo, né? Então, a Bíblia, nos evangelhos sinóticos, né, a pregação do reino também aparece como mensagem central da mensagem de Cristo. Marcos 1,15, Lucas 4,43, você vai ver que Jesus pregava o reino dos céus, ao contrário de muitos pregadores de hoje na atualidade, que já esqueceram do que é pregar o reino dos céus, pregar o reino de Deus. Estão pregando muitas outras coisas, menos o reino de Deus. Então nós temos aqui que João, né, ele enfatiza que o reino de Jesus, se você ler João 18,36, ele não é daqui, né? João 18,36, nós vamos estar lendo aqui. João 18,36, diz: respondeu-lhe Jesus, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Deus, o reino de Jesus, é um reino no porvir. Hoje nós temos o domínio do reino de Deus, logicamente, né? Jesus pregou: é chegado a vós o reino dos céus, mas não completamente, porque esse domínio será, um domínio completo do reino de Deus será num futuro, né? E talvez bem próximo, nós não sabemos. Ponto 3, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. O Salvador é aquele que salva, que propiciou a nossa salvação. Aquele que garantiu a nossa salvação na cruz. Cristo como ungido de Deus, o escolhido, o enviado de Deus para nos salvar. E Senhor, porque Ele é Senhor, Ele é o Kyrios no grego, Senhor dos senhores. Ele é o Senhor de toda a terra. Ok? Então Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de tudo. Então nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não podemos pensar em dividir o Senhor Jesus Cristo. Não tem como aceitá-lo como Senhor e não como Salvador e não como Senhor. Não há essa possibilidade. Ou você aceita a Cristo completamente, porque Ele é um ser, né? É um ser só, lógico, com 2 naturezas, né? Quando viveu aqui na terra, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ressuscitado num corpo físico e está sentado ao trono de Deus. Então não tem como você aceitar Jesus como Salvador e não como Senhor, tá bom? Ou vice-versa, menos ainda. Então você deve aceitar Jesus, entregar sua vida para Ele por completo, entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que nós aprendemos aqui nesse ponto de número 3? Os evangelhos, a mensagem de Cristo. Nós vemos aqui o conceito de evangelho, evangelion, que significa boas novas. A mensagem do reino, Jesus veio para pregar a mensagem do reino, a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus, tá? A sua vinda inaugurou
esta chegada do reino de Deus, mesmo parcialmente, e também esse reino requer a conversão dos pecadores. Vimos também a mensagem da salvação, os títulos, que Jesus é identificado, os títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Se você tem alguma dúvida nesse ponto, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você, deixar o joinha no seu comentário, o coraçãozinho, e também respondendo a sua pergunta. Então vamos lá para o ponto de número 3, uma mensagem transformadora. O último ponto da nossa aula. A transformação do caráter. O que é o caráter? O que vem a ser o caráter? O caráter é definido como a maneira, bem em linhas gerais, a maneira própria de cada pessoa agir ou expressar-se. Lembrando que o caráter, ele é formado, tá bom? O temperamento, ele é herdado, mas o caráter, ele é formado, principalmente pelo ambiente em que nós somos criados. Então, caráter é a maneira própria que cada pessoa tem de agir e de expressar-se. Agora, como estamos falando de lei e de evangelho, lei são normas, tá bom? E o autor aqui, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Ou seja, a observância fria, sem amor, de códigos não pode salvar ninguém, porque a lei, ela não tem poder para salvar. Ela só veio como um tutor até Cristo chegar e também como um indicador do pecado. A lei indica o pecado, mas ela não muda a pessoa, Então a mensagem do evangelho é a única mensagem que pode produzir uma mudança de caráter na vida da pessoa. Então a pessoa só muda se ele ouvir, crer e praticar o evangelho. No ponto 2, a restauração da família. Então, na lei, a dissolução do casamento era permitido por qualquer motivo. Então, nós vemos aqui a diferença da lei para com os evangelhos. Então, na lei, se você ler Deuteronômio 24, do 1 ao 4, você vai ver isso, tá? Nos evangelhos, Cristo ensina o princípio original do casamento, que é a indissolubilidade. O casamento deve ser indissolúvel, logicamente, com as exceções previstas no Novo Testamento, Caso de morte, tem a viuvez, infidelidade e a deserção do lar pelo descrente. Então, essas exceções existem, mas o plano original de Deus para o casamento é que até que a morte os separe. Ponto 3, a regeneração da sociedade. Então, nós estamos vivendo uma sociedade degenerada, Vemos várias áreas, vários aspectos da sociedade está degenerado. Então, a igreja fiel, guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Então, o sal para conservar. Imagine você se não tivesse a igreja na terra, se a igreja não estivesse na terra, como estaria a sociedade hoje? Porque a igreja é como sal da terra para garantir a conservação da sociedade. Por isso que nós temos que espalhar o evangelho, pregar o evangelho, para que as pessoas tenham o seu caráter mudado e tenham uma vida que glorifique a Deus. Então, esse terceiro ponto, vamos encerrar por aqui. Nós aprendemos a transformação do caráter,
a transformação da família e também a regeneração da sociedade. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum adendo aqui para você colocar aqui, pode colocar aqui algum acréscimo que nós vamos interagir com você e aprender uns com os outros. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que esta lição sirva de bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima aula.